Imagina o seguinte, você tem 10 meses, 4 pessoas no time, um orçamento que não paga nem o cafezinho. Sua missão? Criar um jogo de luta para competir com Street Fighter 2. Parece impossível, né? Mas foi exatamente assim que nasceu Mortal Kombat. Então fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. E o que eu vou te contar hoje vai muito além do que você já leu por aí, porque essa não é só a história de um jogo, é a história de como um estúdio improvisado, atores de Wushu filmando num fundo cinza e uma briga judicial feia com o governo americano mudaram os videogames para sempre. O pedido que ninguém queria. Tudo começa em 1991. A Midway Games, fabricante de fliperamas de Chicago, olha para o fenômeno Street Fighter 2 e fala: a gente precisa entrar nesse mercado. Só que tinha um detalhe, eles não tinham equipe, não tinham experiência em jogos de luta e não tinham nem ideia do que fazer. A Midway então tenta comprar a licença de um filme. E olha que loucura, o filme era o Grande Dragão Branco com Jean-Claude Van Damme. Imagina um Mortal Kombat com Van Damme como protagonista. Pois é, quase aconteceu. Mas a licença não saiu e a Midway, sem opção, virou pro Ed Boon e pro John Tobias e fala: vocês têm 10 meses. Se virem. Ed Boon era o programador, John Tobias desenhista de quadrinhos. Os dois não tinham nada a ver com jogos de luta, mas tinham uma coisa que dinheiro nenhum compra: liberdade total. Ninguém na Midway acreditava no projeto, então ninguém fiscalizava. E aí, rapaziada, é que a mágica começa. Ninjas de paleta trocada. John Tobias desenhou tudo. E a inspiração dele era um liquidificador cultural, mitologia, filmes de Kung Fu dos anos 80, as HQs que ele mesmo publicava. Liu Kang, homenagem direta ao Bruce Lee. Raiden veio do filme Os Aventureiros do Bairro Proibido, aquele mesmo com Kurt Russell. Shang Tsung, vilão de filme de artes marciais chinês. Mas o mais genial e o mais tosco é a origem do Scorpion do Sub-Zero. Tobias simplesmente pensou: e se a gente tivesse um ninja amarelo e um ninja azul? Não teve reunião de conceito, não teve pesquisa de mercado, foi literalmente pinta o mesmo boneco de outra cor. É por isso que Scorpion e Sub-Zero têm os mesmos golpes básicos no Mortal Kombat 1. Não era limitação técnica, era economia de tempo. Eles tinham 10 meses, lembra? Só que essa decisão preguiçosa criou a rivalidade mais icônica dos jogos de luta: o azul e o amarelo, o frio e o fogo. Quem diria que trocar paleta de cor criaria uma lenda? Gente de verdade, fundo de parede. Todos os personagens de Mortal Kombat 1 e 2 são pessoas reais. Não é animação, não é desenho, são atores filmados com uma câmera de vídeo comum num fundo cinza improvisado no escritório da Midway. Daniel Pesina, o cara que fez Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero, Reptile e Smoke, isso mesmo, todos o mesmo ator, era um praticante de Wushu de verdade. O chute Shadow Kick do Johnny Cage é uma técnica real de Wushu que ele dominava. Não tem dublê, não tem truque de câmera, o cara simplesmente sabia fazer. E o sangue, rapaziada, o sangue não era gráfico 3D, nem computação gráfica. Eles filmavam melancias sendo esmagadas e pedaços de carne sendo cortados em close-up. O som de osso quebrando, aipo sendo partido ao meio. Sem zoeira, é aipo mesmo. E tem mais, o grito "Get over here!" do Scorpion, você sabe quem gravou? O próprio Ed Boon. Ele não é dublador, não é ator, ele só precisava de um som, enfiou a cara no microfone e gritou. É a voz dele até hoje. Até hoje, em pleno 2026, Ed Boon ainda é a voz do Scorpion. E ó, se você tá curtindo descobrir essas histórias de bastidores, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu tento me aprofundar em cada história que eu conto. Beleza? Coisas que você provavelmente não sabia. Primeiro, você já viu aquele rosto pixelado que aparece depois de um uppercut no Mortal Kombat 2? Aquilo é o Dan Forden, o compositor do jogo. Ele tinha a mania de entrar na sala e gritar "Toast" quando alguém falava algo legal. Virou piada interna. Um dia alguém colocou o rosto dele no jogo como easter egg e pronto, nasceu um dos memes mais antigos dos videogames. Segundo, Ermac. Nos primeiros fliperamas de Mortal Kombat 1 aparecia um contador de erros com o nome Ermac, de erro macro. Os jogadores acharam que era um personagem secreto, um ninja vermelho escondido, e começaram a mandar cartas, carta física mesmo, para Midway perguntando como destravar o Ermac. A Midway recebeu tantas cartas que criou o personagem de verdade no Ultimate Mortal Kombat 3. O Ermac não existia, os fãs inventaram ele. Isso é o poder de uma comunidade, rapaziada.
Terceiro, Reptile. Ele foi o primeiro personagem secreto da história dos jogos de luta, e o jeito de enfrentar ele era insano. Na fase da ponte, você precisava conseguir ganhar os 2 rounds sem tomar um golpe sequer, finalizar a luta com fatality e ver sombras passarem pela lua. Isso nunca foi documentado oficialmente. As revistas de games da época, tipo Ação Games, Super Game Power, viviam de publicar esses segredos. Era outro mundo, rapaziada. Não tinha internet, não tinha detonado no YouTube. Você descobria no boca a boca. Quarto, ABACABB. Todo mundo que teve Mega Drive decorou esse código para liberar o sangue. Mas de onde ele veio? É o nome de um álbum ABACAB, ou Abacab, da banda Genesis. John Tobias era fã. O código de sangue mais famoso dos videogames é uma referência a uma banda de rock progressivo. E quinto, rapaziada, o logo do dragão. Você conhece? Tá tatuado na memória de qualquer gamer, mas a origem dele é bem diferente do que a maioria imagina. John Tobias não desenhou do nada. A inspiração veio de um objeto real, uma pequena estátua dourada de dragão chinês que ficava na mesa do Ken Fedesna, o gerente geral da Midway. Tobias ficou fascinado por aquela estátua e pediu para usá-la como referência. Ele fez um esboço a lápis pensando em criar um símbolo que representasse o torneio, tipo o S do Super-Homem ou o morcego do Batman. Só que quando ele mostrou o desenho para a irmã dele, ela olhou e falou: "Isso aí parece um cavalo marinho". Ele ficou tão frustrado que quase jogou o desenho no lixo. Imagina, rapaziada. O logo mais icônico dos jogos de luta quase foi descartado porque a irmã do John Tobias achou que era um peixe, mas ele guardou. E aí o artista John Vogel filmou o desenho a lápis, digitalizou e a equipe passou pixels por cima da imagem para criar a versão final que foi para os arcades. O que a gente vê no fliperama não era um desenho feito no computador, era um rascunho a lápis filmado e pixelado manualmente. E o nome Mortal Kombat com K? Veio de um brainstorming. Alguém sugeriu Mortal Kombat com C, Tobias trocou pelo K porque achou mais agressivo visualmente. Detalhe besta, impacto gigante. O dia que MK foi pro Congresso. Agora, rapaziada, vem a parte que mudou a indústria pra sempre. Mortal Kombat estoura nos fliperamas e chega aos consoles. E aí começa o pânico. Pais americanos veem os fatalities e entram em choque. Meu filho tá arrancando a cabeça dos outros no videogame. A coisa escala tanto que o senador Joe Lieberman leva o Mortal Kombat pro Congresso americano. Fez uma audiência televisionada mostrando fatalities ao vivo pros senadores. Imagina a cena. Um monte de político de terno e gravata assistindo Sub-Zero arrancar a espinha de alguém. E o resultado disso foi a criação da ESRB, o sistema de classificação etária que a gente usa até hoje. Mortal Kombat literalmente criou o selo M de Mature, que é para jogos 17+. Antes de MK, videogame era coisa de criança, depois de MK virou mídia adulta, a traição do Bloodstorm. E tem a treta interna. Em 1994, antes do lançamento de Mortal Kombat 3, Daniel Pesina, que é o Johnny Cage original, entre outros personagens, apareceu numa propaganda de Bloodstorm, um jogo concorrente. A Midway descobriu e demitiu ele na hora e processou. Isso explica porque Johnny Cage e vários personagens mudaram completamente de aparência no Mortal Kombat 3. O pior, o irmão dele, Carlos Pesina, que fazia o Raiden, também foi punido por envolvimento indireto. A Midway simplesmente cortou os dois. Família rachada, carreira destruída, tudo por causa de uma propaganda. Os atores que não ganharam nada. E o mais revoltante, os atores originais não recebiam royalties. Eles ganhavam por dia de filmagem, valores baixos, coisas de centenas de dólares. Quando Mortal Kombat virou um fenômeno mundial, vendendo milhões de cópias nos consoles, eles processaram a Midway por uso de imagem e perderam. Esse processo é estudado até hoje em direito de imagem na indústria dos games. Os caras que literalmente emprestaram o corpo e o rosto para o jogo mais polêmico da história não ganharam nada além do cachê inicial. Enquanto isso, Mortal Kombat faturava bilhões. Mas me diz aí, rapaziada, qual foi o primeiro Mortal Kombat que você jogou? Foi no fliperama, foi no Mega Drive, no Super Nintendo? Ou você é da geração que conheceu no PlayStation? Deixa aí nos comentários a sua primeira memória com essa franquia. E se o vídeo te surpreendeu, dá aquele like, se inscreve porque ajuda demais o canal a continuar trazendo essas histórias completas. O legado. De um escritório improvisado com 4 pessoas, um fundo cinza e 10 meses de prazo, Mortal Kombat virou uma franquia de bilhões de dólares. Filmes, séries, histórias em quadrinhos e tem uma legião de fãs no mundo inteiro. Mas o legado de Mortal Kombat vai além dos games. Toda vez que você vê um selo de classificação etária num jogo, lembra, aquilo existe porque um senador americano
ficou horrorizado com o Fatality do Scorpion. Mortal Kombat não foi só um jogo de luta, foi um terremoto cultural que tirou os videogames do quarto das crianças e colocou no centro do debate público. E tudo começou com dois caras que ninguém levava a sério, um orçamento ridículo e a coragem de fazer algo diferente. É por isso que essa história merece ser contada. E já que você curte bastidores de games que marcaram a época, clica aqui nesse vídeo para conhecer a história de como o nosso país quase teve sua própria indústria de games e tudo desmoronou. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!